Tudo começa em Bretton Woods, no pós-guerra. Os Estados Unidos, vencedor, convoca a conferência e o dólar se transforma numa moeda comum ao planeta Terra, mas com uma condicionante: só poderia ser emitido com um lastro em ouro. E daí surge o lendário Fort Knox. No entanto, já no governo Reagan, unilateralmente, os Estados Unidos se desvincula da necessidade do lastro e o mundo foi inundado com o papel pintado da moeda norte-americana. O papel verde não tinha mais relação alguma com a produção, com o produto interno do planeta. O mundo inundado de dólares vê, num determinado momento, esses dólares retornarem aos Estados Unidos. Outro problema que dá origem à crise que nós vivemos é o fato de que as empresas passaram a se apropriar da ciência e da tecnologia moderna e, com isso, ampliam os seus lucros de forma extraordinária, mas não ampliam os salários dos seus operários, dos seus trabalhadores, dos seus funcionários. E o mercado financeiro se instala de uma forma agressiva, com lucros e bônus fantásticos aos seus dirigentes. O operário americano, o trabalhador americano, o americano comum, o americano do norte, não teria nenhuma condição de sustentar o padrão de vida que nós conhecemos com o seu salário. Então, esse papel pintado que estava voltando aos Estados Unidos, na mão da estrutura bancária e financeira, passa a se constituir lastro para financiamentos de largo prazo, para casas, para automóveis, financiamentos de estudo dos estudantes das universidades. Era um financiamento de alto risco, e esse financiamento de alto risco é redistribuído na forma de derivativos, o famoso subprime, os financiamentos caros e de risco muito alto são distribuídos no mercado dos Estados Unidos e do mundo. Os Estados Unidos vai perdendo a sua capacidade de consumo, porque os trabalhadores, não tendo uma correspondência salarial à produtividade das empresas, só podem comprar com financiamentos de largo prazo e juros altos. Isso acaba arrebentando. E rebenta inicialmente no mercado imobiliário, mas automóveis também, financiados em 90 meses, 100 meses, quando é natural que no fim de um processo desse o carro não valeria uma parcela mínima em relação à dívida que subsistia, que subjacia. Isso explode. Explode como o crack de 27 e 29 nos Estados Unidos, que começou com a crise imobiliária da Flórida e se espalha pelo mundo inteiro. Numa proporção extraordinária, nós temos papel americano pintado, sem lastro ouro, correspondente a algumas vezes o produto interno do planeta Terra, não apenas dos Estados Unidos. E isto se alastra pelo mundo inteiro. Não vamos pensar que a moeda americana vai perder o seu valor e que os Estados Unidos vive numa crise definitiva. Mas temos que raciocinar de forma clara no sentido de que o mundo só se recupera com uma mudança radical neste modelo econômico, neste modelo suportado nas financeiras e nos bancos, quando o juro se transforma num negócio extraordinariamente melhor do que a produção. No nosso caso, no caso do Brasil, o presidente Lula tomou uma iniciativa que foi flexibilizar o depósito compulsório dos bancos. Mas esses bancos, que já eram titulares de recordes do Guinness em lucratividade, ao invés de transferirem esses recursos para financiamento da indústria, jogam nas letras do Tesouro e na sua própria estabilidade econômica. Então, a primeira medida que se propõe para o Brasil, que nós propomos, é a estatização do crédito. Isso não significa estatização de banco, mas a estatização do crédito, para que os recursos do governo, como estão fazendo todos os países importantes do mundo, Inglaterra, o próprio Estados Unidos, o Japão, chegue na mão da indústria privada brasileira, garantindo empresas e garantindo empregos. A segunda medida é a estabilização do câmbio, o controle do câmbio. Um empresário não pode formar preço no Brasil hoje, quando o dólar no mesmo dia varia de 2,10 para 2,40.
Isto atrapalha de forma substantiva a possibilidade das empresas brasileiras exportarem e mesmo as empresas que trabalham com componentes importados poderem, por exemplo, fornecer para os próprios governos do país, prefeituras, estados e o governo nacional. Estas medidas são indispensáveis. Nós temos que trabalhar no sentido da defesa do emprego. Isso significa que os salários devem ser aumentados. Sem trabalhador ganhando bem, não há consumo. E não havendo consumo, as empresas param. Se nós temos uma ampliação continuada dos salários, significa que os trabalhadores, como na crise de 27 e 29 nos Estados Unidos, com recursos mais generosos, capitalizados, vão às lojas e esvaziam as prateleiras. As lojas com prateleiras vazias fazem encomendas à indústria, que ocupa a sua capacidade ociosa e logo mais adiante contrata novos trabalhadores. Novos trabalhadores, mais empregos, mais salários. E se restabelece dessa forma o círculo virtuoso do desenvolvimento econômico. Controle do câmbio, estatização dos empréstimos, aumentos de salários são rigorosa e absolutamente necessários para o enfrentamento da crise. Ao mesmo tempo, o Estado sai do engessamento tolo do neoliberalismo e mostra a sua importância nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil também. Mas aqui no Brasil, por um paradoxo que não consigo entender, os juros continuam altíssimos. O mundo está reduzindo os juros a quase nada para estimular a produção e o financiamento das empresas que não podem fechar para não desempregar. Mas nós continuamos com juros que batem recordes mundiais. Precisamos, sem a menor sombra de dúvida, de uma redução drástica dos juros brasileiros, a 1/3 pelo menos do valor de hoje. Nesse contexto, nessa moldura está o setor sucroalcooleiro e o biodiesel. Aqui no Paraná, gestionamos junto ao BNDES para financiamentos de médio e largo prazo para o setor sucroalcooleiro, que no nosso estado é extraordinariamente moderno e eficiente. Mas a política do biodiesel, sem a menor sombra de dúvida, sofre um abalo. A recessão significa o decréscimo da atividade econômica do planeta. E vocês estão diante da queda brutal do preço do petróleo, que de 150 a 152 dólares o barril cai a menos de 40 dólares. Então o programa do biodiesel se compromete dessa maneira, mas ele pode se suportar nessa tentativa concreta de ampliação do mercado interno, de mais empregos, de mais salários, de financiamento para as nossas empresas e de uma conexão do nosso Brasil com os países latino-americanos. Nós precisamos de propostas que integrem as economias da América Latina. E o Brasil precisa fornecer basicamente para o mercado interno, porque o país que não tiver um mercado interno forte não será nunca um país soberano e não será nunca desenvolvido. E nós temos que sair da esparrela de nos transformarmos num grande canteiro de produção de commodities. Sem indústria não há soberania e não há desenvolvimento. Nós temos que produzir para os nossos trabalhadores que se multiplicam com os investimentos na indústria e têm os seus salários ampliados por uma política inteligente. A armadilha americana de empresas se apropriando de tecnologia e de ciência, aumentando os seus lucros, comprimindo os salários e tentando resolver o problema do consumo com financiamentos de grande risco de médio e longo prazo, é uma armadilha na qual o Brasil não pode cair. O setor sucroalcooleiro, o setor de biodiesel, deve ter as suas esperanças colocadas. No mercado internacional, sim, à medida que se restabeleça a tranquilidade no planeta. Mas se não resolvermos o problema interno do consumo dos nossos trabalhadores bem pagos e do nosso desenvolvimento econômico, pouca coisa se poderá fazer nesse sentido.